Mas a minha baixa foi diferente, porque a minha baixa não foi por falta de trabalho, foi por muito trabalho. Então, o que aconteceu? Pandemia. Não, aí eu, na verdade, eu nunca fiquei assim, tô sem, agora eu vou ter que ir atrás de cliente, porque não, na verdade, eu sempre tive que ir escolhendo, mas aí chegou uma época, e isso também foi por falta de conhecimento meu, né? Nunca busquei esse conhecimento, porque eu achava que, não, já sei, eu trabalho desde os 14 anos com obra e tal, então achava que, sabe quando tu acha que já sabe tudo? Aí a vida vem, te dá uma rasteira pra tu ver que não é bem por aí. Quem vai fazer proveito do conhecimento que eu tenho aqui nesse lugar? O que eu sei, é minha obrigação ensinar isso pra alguém, seja quem for. Então, o que é o papel do líder? O papel do líder é passar um conhecimento para quem tu lidera e fazer aquela pessoa performar no máximo possível que ela consiga. Muitas vezes eu pensei, mas será que é isso mesmo que Deus quer? Que eu vá lá para não sei aonde? Qual que é o crescimento que eu vou ter lá num lugar desse? Se tu tens um propósito forte para aquilo que tu está fazendo, não desista, porque o tempo ruim não dura sempre, uma hora vai passar. E outra, faça sempre o seu melhor. Independente que alguém tá olhando, ou fulano tá vendo, outro não tá ganhando para aquilo, faça sempre o seu melhor, porque alguém vai ver e uma hora, na hora certa, vai aparecer. Turma, esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores, que acreditam no poder da transformação e da inspiração. O Instituto Abassi, referência em saúde e emagrecimento. A JRD Construções, construindo sonhos com solidez. A Labiata Store, trazendo elegância e estilo para o dia a dia das mulheres. E a Big Pan, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina, sempre presente com você em todos os momentos. Juntos, eles fazem esse podcast acontecer. Agora vamos para o episódio e já vou pedir para você um favor. Clica aqui no botãozinho de curtir, de compartilhar, se inscreva no canal que vai ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas que precisam. Valeu, bora lá! Haja no limite da estupidez. Essa é a frase do nosso convidado de hoje. Ele é perito na área da construção civil, atua há mais de 26 anos na área da construção. Iniciou com 14 anos na área como ajudante e com 16 já fez a sua primeira obra sozinho, né? Com 18 anos ele começou a fazer as próprias obras e em 2011 montou o seu primeiro CNPJ. Ele já fez milhares de obras e reformas. Hoje o foco é em obras e reformas de alto padrão. Inclusive, a gente tem um maior orgulho e carinho porque ele é um dos nossos patrocinadores e é quem faz o podcast acontecer. Então, com vocês, Jair de Souza. Bem-vindo! Obrigado. É uma honra poder estar participando com vocês aqui. Sei de tudo como começou, né? Acompanhei uma boa parte, mas quero parabenizá-los pelo sucesso que está tendo e vamos lá, vamos ver o que a gente consegue ajudar quem está começando e também aprender, né? Claro. Com o que já passou e bora pra cima. Bora, vamos lá. Mas Jair, vamos lá. Pro povo aí que tá assistindo a gente, que não te conhece, conta um pouquinho da tua história, conta quem é o Jair, como iniciou nessa área, porque... 14 anos é bem cedo, 14 anos, né? Começou cedo. Antes as coisas começavam mais cedo, né? Hoje em dia o pessoal tá mais devagar, mas, bom, cara, quem é o Jair? O Jair é um cara que Deus sempre... meio inconformado, nunca acomodado, nunca tive assim, não, isso para mim tá bom ou não, então comecei bem cedo, a gente veio, né, não somos natural daqui, somos natural da Serra, né, eu sou natural de Urubici, mas posso dizer que sou um manezinho, porque eu vim para cá em 92, se eu não me engano, então eu tinha 7 anos, então me criei aqui, mas comecei a trabalhar... comecei a trabalhar na roça, na verdade, comecei antes dos 14, né? Antigamente começava a trabalhar um pouquinho mais cedo. Comecei a trabalhar na roça e o meu irmão partiu para a construção civil e o meu pai não trabalha com construção, ninguém da minha família, a não ser o meu irmão, trabalhou com construção. E aí também, depois eu fui indo para a construção também, fui pegando gosto. E fui indo e acabei me estabelecendo na área da construção civil. Tentei ser jogador de futebol, não deu liga, não deu muito certo, mas também fui até onde que dava, até onde que ainda tinha alguma chance. E quando eu vi que realmente não era aquilo ali,
que ia me levar para frente, eu foquei na parte da construção e aí, cara, foi só cada vez mais querer aprender e trabalhar de ajudante, mas sempre com foco de aprender, ligado em todas as dicas. O que ninguém falava, eu perguntava, e o que ninguém falava, eu não perguntava, tentava fazer sozinho. Na maioria dos tempos não dava certo, mas foi assim que eu fui indo. E aí acabei me destacando rápido e em seguida já passei de ajudante, fui para meio oficial. Aí de meio oficial já foram me dando chance, né, de ir executando mais alguma coisinha, mais outra. E aí fui indo até que decidi trabalhar por conta, né? Aí foi um passo mais de coragem um pouquinho, deu medo também, mas aí fui, a primeira deu certo, depois não deu muito e assim foi. E estamos até hoje aí, né? Nessa jornada sem fim de trabalhar e de construir e de empreender, né? Que é o que a gente faz. Que é a loucura de empreender, né? Aí o bichinho do empreendedorismo mordeu, acabou. Nunca mais não voltou tem como ao normal. voltar. Mas antes, então, de 2011, tu trabalhava para uma empresa? Não, cara, eu trabalhei registrado 1 ano e meio só, com CLT. Uhum. Só, na vida toda. Na vida toda não, até hoje, né? Mas não vou trabalhar, provavelmente. Quem empreende, difícil não voltar. Mas eu trabalhava informal, né? Antigamente o pessoal não tinha muito essa questão de, não, tem uma empresa e tal. Aí muitas empresas eram prédios e o pessoal que eu comecei a trabalhar, que eu e meu irmão, que a gente trabalhava, eles eram pedreiros à moda antiga, como se diz, né? Pegava uma casa ali, vou fazer uma casa. Fulano quer fazer uma casa. Como é que tu quer? A gente pegava, rabiscava lá, é isso que eu quero, pronto, fazia, não tinha projeto, não tinha nada, foi desse jeito que eu aprendi. Eu uso ferro tal, com experiências dos mais velhos, né? E eles iam ensinando daquela forma e a gente foi aprendendo assim. Então, nunca, naquele início, não teve assim não, tem que usar isso, normas técnicas, vamos dizer, né? Isso não existia quando eu aprendi. Existia, mas não no meu ambiente. Não era usado. Não era usado. A gente ia com, isso aqui dá, isso ali dá, e foi assim que a gente foi aprendendo. Então, eu não trabalhei registrado em construção civil. Aí, trabalhei uma época, 1 ano e meio, numa empresa que fazia manutenção. Aí, nós fazia manutenção no Tribunal de Justiça, em todos os fóruns. Aí, ia para Criciúma, ia para Indaial, Imbituba, fazia todos os fóruns do estado, né? Fazia manutenção. E foi 1 ano e meio trabalhei ali. Mas aí, cara, a reforma que eu faço hoje é um jeito, mas as reformas de fórum e coisa é muita bucha, cara. Aí, aquilo acabou... Uma coisa é quando tu tem reforma e obra nova. Reforma, serviço novo, aí vai indo. Mas agora, se fica só na reforma, e como eu trabalhava de empregado na época, mas da mesma forma que eu trabalhava de empregado, eu trabalhava para mim. Eu nunca trabalhei assim, eu trabalho por fulano. Não, eu trabalhava para mim. Eu só sempre teve mentalidade empreendedora dele, né? Mas eu trabalhava para mim. Então, aquele tipo de reforma que tinha que só tinha que acabar, não importa como que ficasse. Tu tinha que só entregar. E aí aquilo começou a me incomodar muito, porque eu sempre tive a mentalidade de entregar o melhor. Independente de qualquer coisa, entrego o melhor. Se, puxa, peguei muito barato, não importa. Entrego o melhor. Sempre entrego o melhor. E não era o que acontecia na maioria dos casos. Embora o rapaz que eu trabalhava, que era o meu chefe, vamos dizer assim, Sim. Ele me ensinou muita coisa, eu aprendi bastante com ele. Ele sempre dizia que, cara, sempre faça o certo, independente de ninguém estar vendo, porque a gente pegava umas buchas ali da outra empresa que trabalhava antes da gente, né? Que era Durapox nos canos e essas coisas, tudo. Ele disse, não, cara, vamos lá e troca. Daí ele disse, mas pô, vai dar muito trabalho, cara. Eu disse, mas não vai dar muito trabalho, mas não é que vai dar muito trabalho, esse é o trabalho. A gente tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito. Mas ninguém vai ver, mas não importa, cara. Não importa se vai ficar escondido. Alguém vai ver a gente fazendo certo. E aquilo sempre ficou martelando na minha cabeça e eu trouxe aquilo para a vida, cara. Não importa, sempre se tu vai fazer alguma coisa, faça o melhor porque alguém está vendo. E sempre aquilo ali vai te levar para um próximo nível.
Então, aí foi assim, aí até que eu cansei, e aí fui trabalhar com outra pessoa para construir obras novas, né? Aí obras novas. Aí fui trabalhar para outra pessoa, mas aí depois de um tempo foi aonde que deu a oportunidade de eu fazer a minha própria obra por minha conta, né? Sozinho, sem ter alguém acima de mim, eu sendo o responsável. E aí comecei ali e não parei mais. Pô, coisa boa. Cara, tocou um ponto muito importante e legal, assim, da experiência que tu teve, né, com o teu chefe ali, que foi a questão esse é o trabalho. Que às vezes a galera tá lá num cargo, vê um negócio, sei lá, de errado, precisa corrigir, ou que é trabalhoso, aí não sei o que lá, mas tem que fazer. Eu falei, cara, é isso o trabalho. Você tem que fazer o negócio, tem que fazer o teu melhor ali. Acabou. Não importa. Às vezes eu sempre penso e digo, né, pro pessoal que trabalha comigo, cara, se o trabalho é ruim, a obra é assim, tem hora que vai ser de boa, tem hora que vai ser pesado, chato, mas, cara, quanto mais chato e ruim for o serviço, aí mesmo é que tem que pegar e tocar e fazer logo de uma vez para tirar da frente. Tira da frente o que é ruim logo. Se o serviço é ruim, tira da frente e deu. Aí passa para a próxima fase, aí já vai ser mais de boa. Mas se o cara ficar, mas é ruim, mas é difícil, mas é complicado, mas vai chover, mas não... Aí, meu amigo, vai ficar embolando. Vai ficar embolando e não sai não vai evoluir nunca, né? Então, e é ruim pra ele também, né, cara? Porque daí vai ficar naquele ciclo toda hora ali, vai ficar reclamando, pode ser que venha um serviço bom depois ali e vai reclamar. Pois é, aí às vezes tu acaba, nesse meio tempo, podendo pegar alguma coisa que é melhor de fazer e tu não consegue porque tá enrolado naquele emaranhado de coisa ali, porque o cara deixa de fazer hoje, vou fazer amanhã. Não, isso aqui é mais ruim, isso aqui eu vou deixar para depois. E aí, mas não adianta, uma hora tu vai ter que fazer, então já chega e já faz logo de uma vez, faça o que tem que ser feito e se livra e passa para a próxima, né? Tem uma frase que é bem famosa, que é: faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, até que você tenha melhores condições de fazer melhor. Isso. E eu acho que é assim. A do Cortella. Eu acho que é. E é bem isso. Às vezes a gente tá naquela, mas é cansativo, mas é estressante, mas é trabalhoso. Cara, faz o melhor que pode naquele momento. Hoje, o Gabriel falou uma frase no início, que é uma frase que a gente colocou aqui como uma frase que tu trouxe, né, de frase de inspiração, de como tu vive a vida, né, que é o haja no limite da estupidez. A gente percebe isso um pouco na tua fala, mas como é que isso, de fato, se traduz na tua rotina e na tua vivência, na jornada que tu teve até aqui? O que acontece? Eu trabalho nesse tempo todo com obra e nos últimos 4 anos, vamos dizer, nos últimos 4 anos, teve uma baixa, porque construção é assim, tem alta, tem baixa, tem alta, mas a minha baixa foi diferente, porque a minha baixa não foi por falta de trabalho, foi por muito trabalho. Então, o que aconteceu? Pandemia. Aí eu, na verdade, eu nunca fiquei assim, tô sem, agora eu vou ter que ir atrás de cliente, porque não, na verdade, eu sempre tive que escolhendo, mas aí chegou uma época, e isso também foi por falta de conhecimento meu, né? Nunca busquei esse conhecimento, porque eu achava que, já sei, trabalho desde os 14 anos com obra e tal, então achava que, sabe quando tu acha que já sabe tudo? Aí a vida vem, te dá uma rasteira para tu ver que não é bem por aí. Então, nos últimos 4 anos, os últimos 2 agora foram de subida de novo, mas eu vinha de uma época de pegar assim, tava tocando 5 obras novas ao mesmo tempo. Então tinha uma obra em Santo Antônio de Lisboa, outra nos Açores, outra lá no Rio Vermelho, outra na Lagoa. E tu na Palhoça? E eu na Palhoça, fazendo um biquinho aqui, outro ali. Mas só que isso tudo, no fim, acabou dando problema, porque aí eu tinha muita obra, muita gente trabalhando, e não tinha base para isso. Eu não tinha não sabia, não é que eu não sabia administrar isso tudo. Então eu tava, como que eu vou dizer?
Eu era o dono da empresa, mas eu ainda tava com cabeça de pedreiro, de funcionário, sabe? E não, nada contra os pedreiros, não é isso que eu quero dizer. Cada cargo que tu está, tu precisa ter uma mentalidade diferente. Então, eu subi de patamar na empresa, vamos supor, mas continuei com a mesma cabeça de quem tava lá na obra todo dia. E aí não deu certo. E não deu e nunca vai dar. Se alguém tá fazendo isso, tá errado. Não vai dar ruim. É um conselho que eu já deixo. Porque daí o que acontecia? Eu tinha um monte de obra, aí vários erros, né? Não formei ninguém para ficar de responsável numa obra, para chegar lá e dizer, não, eu vou falar contigo e tu é o que vai gerenciar as equipes. Não fiz isso, não tive sabedoria para isso, não sabia, né, que tinha que fazer isso. Então, imagina, eu tinha por baixo, assim, umas 20 pessoas trabalhando em todas as obras, mais pintor que vinha, isso 20 fixo, né, todo dia. E mais os pintor que vinha, porque as minhas obras eu sempre pego para entregar pronta, né, terreno limpo, entrega com chave na mão, pintada, tudo. Só que aí começou, né, um pouquinho dava ruim aqui, dava ruim ali, daí eu pensei, não, eu começo a ajeito daqui, arrumo ali, só que aquilo vai se tornando uma bola de neve tão grande que daqui a um pouco tu não tem mais... Quando tu vê, tá soterrado, não consegue mais se mexer. E aí é onde que eu digo que foi... Aí, muito tempo eu pensei, não, mas, pô, é foda. Desculpa, eu vou falar... Mas... Tudo certo. Fica à vontade. Tem coisa que eu digo, pô, os caras também não fazem, cara, e ninguém faz nada, e não sei o quê, e ficava puto, mas o problema é que eu nunca falei para eles o que eles tinham que fazer. Eu não soube fazer esse direcionamento. Mas não foi por ignorância minha também, porque eu também não sabia que tinha que ser assim, né? Então, acabou crescendo muito rápido, e o crescimento, às vezes, se tu não tá preparado, ele faz mal também, entende? Aí começou a dar problema nas obras e tal, e daqui a pouco tinha um monte de gente trabalhando, eu começava a pegar dinheiro, só repassava, então aí, em 2021, 22, 2023, por aí, eu faturava uns 800 mil reais por ano, 900 mil reais por ano. Só que só entrava e saía. E eu toda a vida sem dinheiro. E tá ruim. E, pô, mas o que tá acontecendo? Mas também nunca parei para olhar. Aí, quando chegou no fim, assim mesmo, aí o que aconteceu? Todo mundo começou a ver que tava dando ruim. Porque daí, pô, chegava no mês, tava ruim de pagar, tava pesado. Aí começaram a sair. Um saía, o outro saía. Aí eu pensava, pô, os caras também ninguém ajuda, pô, tá tudo ruim, tá vendo que o negócio tá ruim. E vão todo mundo saindo e tal. E uns não saiu, mas eu era obrigado a dispensar porque eu não tinha o que fazer. Então, o que aconteceu no fim? Sobrou eu, sozinho para trabalhar, com 4 obras finalizando. E sem ninguém, e sem dinheiro, e sem nada. Só eu. Então, aí virou a eu presa de novo. Aí virou eu presa de novo. É o martelo e o Deus. Exatamente. Deus e eu na obra. Só que, cara, eu nunca... Aí foi aonde que começou o quê? Buscar conhecimento. Primeiro de tudo, parar, pensar o que estava acontecendo, né? Porque falar com os clientes, né? Dizer, a situação é essa, essa, essa. Eu não vou deixar a tua obra sem acabar, só que eu vou fazer assim, assim. Falei com todo mundo, o pessoal, não, tá bom. Entenderam, né? Ainda bem, né? Ninguém me processou. Já é um bom caminho. E aí fui, cara, só que aí nesse meio tempo fui buscando conhecimento, né? Já tava ferrado mesmo, não tinha o que fazer, Aí comecei a ver, aí virei um maníaco dos podcasts. Comecei a ouvir aqui e ouvir dali, aí, pô, pegava uma coisa aqui, pô, isso aqui realmente aconteceu porque eu não fiz, e então aí eu fui buscando ali, fui indo, fui acabando aquelas e pegando, e aí apareceu mais serviço, fui pegando esse serviço novo, tentando tapar os buracos que ficaram abertos, né? E aí, devagarzinho, foi voltando de novo, mas aí com outra cabeça, né? Então, quando vem a questão de agir no limite da estupidez, aí, depois de um tempo, eu ouvi um podcast até que foi do
do Joel J com o Marcial, que é o cara da construção. Isso, que é o da Citadel lá, da editora. E ele falou isso. E aí aquilo bateu em mim assim, como se tivesse eles conversando, e eu dizia assim, pô, cara, parece que os caras estão falando da minha história, que parece que foi tudo o que aconteceu comigo e tal. E aí foi onde que eu peguei, pô, será que eu também eu fiz isso, eu agi no limite da estupidez, que ele estava contando a história de quando ele lançou o livro, né, Mais Perto do Diabo e tal, o trampo que foi e tal. E aí eu trazendo para a minha realidade, foi exatamente aquilo, cara. Eu agi ali no limite também, porque para muita gente que olhava de fora, até inclusive eu tive amigos meus que tive uma época ali que não tinha mais grana, de lugar nenhum, que, cara, sexta-feira era um dia de sorteio, pô, olhar no WhatsApp assim, pra quem que eu vou pedir hoje? Não, esse aqui já emprestou. Esse aqui já pedi semana passada. Esse aqui eu já pedi semana passada, esse não vai dar. E aí era assim, não, era até sexta que vem, que aí era o tempo de eu pegar daquele ali, pagava o incêndio daquela sexta, e na segunda eu tinha mais 4 dias para resolver aquele e o de outro de novo. E conseguir para pagar o outro para pegar. Olha, mas foi uma época de muito aprendizado. Bastante dor de cabeça também, mas muito aprendizado. E aí foi aonde que eu pensei, eu fui no limite da estupidez, porque para muita gente aquilo era estupidez. Teve até muita não, mas uma pessoa que disse para mim, cara, se não dá mais, larga, abandona. Ninguém vai te matar por isso, tu não vai ser o primeiro. Eu disse, não, cara, mas eu não vou ser o primeiro, mas eu não vou deixar essa mancha na minha carreira, na minha história, de ter abandonado coisa por erro meu, cara. Não foi o erro de um ou de outro, ou o cliente que não me pagou, ou isso ou aquilo. Foi erro meu. Então, as outras pessoas não têm nada que pagar pelo erro meu. O erro foi meu. Eu vou ir até... uma hora vai passar isso aqui. Os desertos não duram a vida toda. Os desertos só vêm para tu aprender alguma coisa. E a forma de eu ter aprendido e saber o que eu sei hoje, embora não seja muito, mas em relação ao que eu sabia, uma faculdade, uma pós-graduação e muito mais. Então, se aquilo não tivesse acontecido, com certeza eu não sabia nada, eu não teria nem como estar conversando hoje aqui sobre tudo isso. Então, aquilo tive que passar por aquilo para hoje poder ter outro olhar e saber que, cara, tem que buscar conhecimento, o que tu não sabe, tu tem que procurar aprender, principalmente quando tu tem uma empresa, né? Que daí, como a gente estava falando antes de começar, tu acaba se tornando responsável por quem está trabalhando contigo, por mais que eles não pensem assim, mas se tu falir, eles também estão ferrados. Só que a diferença é que, até uma vez o Marcelo Germano falou isso, eu escutava muito o EAG lá, tinha um podcast dele. Cara, se tu tem que prezar pela tua empresa, ele estava falando de cultura e tal, porque se tu quebrar, no outro dia eles arrumam emprego em outro lugar, e tu não. Tu tem que pagar a dívida. Tem que pagar a dívida de todo mundo, tu vai se ferrar em casa, pode ser que, dependendo, conforme for o teu relacionamento, a tua mulher te abandona, te deixa, e então, se a tua empresa falir, tu fale junto, o teu CPF vai junto. Então, tens que buscar aquilo ali, manter aquilo ali certo, independente de qualquer coisa, porque, mas o fulano é meu amigo, não vou falar, não vou cobrar. O teu amigo, na hora que o pau quebrar ali, ele vai ser o primeiro que vai te botar na parede, que se tu não pagar, ele te bota na justiça. Aquele teu vulgo amigo que tu tá dizendo. Porque na hora que fala em dinheiro, a coisa muda de figura assim, ó. E eu percebo muito assim, tu vai conhecer a verdadeira face da pessoa quando tu tiver no prejuízo ali. No deserto. No deserto. Fudido. Sim. E você vai ver se o cara vai te ajudar ou não. Eu até antes eu disse que, quando eu vi, eu tava sozinho ali, mas tem até um cara que eu preciso falar no nome dele, é o vulgo polaco, o nome dele é Márcio. Ele tava lá no aniversário, lá era o assador de carne. Assou bem? Mas é um assador. E é um baita de um eletricista encanador. Então, cara, quando a coisa tava
Ele trabalhou um tempo comigo, depois saiu, foi trabalhar com outro lá, mas quando tava ali o barco na deriva ali, e só eu dentro do barco, cara, ele veio e disse, não, como foi trabalhar comigo numa das obras ali, para me ajudar a fazer uma parte de elétrica, e aí ele disse, não, cara, eu vou ficar contigo aí até tu dar uma amenizada nisso aí. Eu disse, bicho, mas eu não tenho como pagar agora, tá? Não, vamos... Se der para me pagar a passagem para mim ir e voltar todo dia, tá bom. Depois a gente se acerta. E aí ficamos, eu e ele, cara, era até 10 horas da noite, era aqui e ali, então eu sou obrigado a falar, né? Porque tu tem que honrar quem te honra, né, cara? É verdade. E então ele, nessa parte ali da mão de obra e ficar junto, ele deu uma baita força nisso aí, porque se fosse sozinho, também tinha dado, mas tinha demorado um pouco mais, né? Então, ele foi um cara que me ajudou muito naquilo ali. E, claro, né, um monte de gente, só que se eu for começar a falar o nome de todo mundo que me apoiou aqui, aí um eu vou esquecer, o outro não. A gente sempre fala uma coisa, se tu perder, tu perde. Mas se tu vencer, quantas pessoas vencem junto contigo? A gente sempre fala da empresa. Hoje a gente tá com 4 pessoas junto com a gente, além de nós 2 como sócios. Se a gente vence, não é só nós 2 que vencemos, é todas as pessoas que estão com a gente. E não é ali uma pessoa, é uma família que tu tá sustentando, que tu tá ajudando, que tu tá... Então a gente sempre pensa muito, sempre que a gente tá, passamos por uma situação difícil, tá, beleza. Tiro de tudo, mas daqui eu não posso tirar. Daqui é onde vem o sustento. Se não tiver pessoas... Igual, se não tivesse o polaco ali, como é que tu ia fazer? Talvez só até entregaria, mas ia demorar muito mais. Sim. Mas aí teria coisas que eu não... eu entendo um pouco de quase tudo na construção, assim. Mas tem coisa que eu não ia conseguir fazer, porque eu não sei fazer. Aí eu teria que pagar alguém para fazer, mas como que eu ia pagar? Exatamente. Né? Então, teve toda essa fase aí, mas, como eu disse, foi uma fase difícil, dura. Muitos dias dentro do carro, com a cabeça sem saber o que fazer... indo para cá, indo para lá, e muitas vezes acordar de noite, pensando, e agora? Amanhã é sexta, né? Quem vai vai acontecer amanhã? Mas o pensamento já ficava a semana toda, né? Tu sabia que chegava a sexta-feira e não ia ter não ia ter da onde ter grana para pagar quem estava trabalhando, e depois no fim, quando não tinha mais ninguém trabalhando, mas aí tu também não tinha, trabalhar tem que comprar matéria-prima. E casa, como que fica em casa, né? Então, a minha esposa, a Dani, ela segurou uma barra sem fim ali naquela época, porque é uma mulher de Deus também, porque se fosse, como se diz hoje em dia, se fosse a menininha de hoje, meu amigo, já tinha mandado andar faz tempo. E ela segurou essa onda toda, eu fiquei uns 5, 6 meses ali, quase um ano, que não vinha nada para dentro de casa, ela só dizia assim... talvez ela até fique brava por causa disso que eu vou falar, mas é a verdade. Ela só dizia assim, e vai ter alguma grana esse mês? Esse mês não vai ter. Não, então beleza. Aí ela ia, trabalhava, fazia um bolo, fazia não sei o quê, pegava e trabalhava até mais tarde, tanto que acostumou que agora tá trabalhando direto até mais tarde, não parou mais. Mesmo que não precise, ela quer. Não precisa, ela quer. Aí ficamos nessa, e então ela segurou essa barra aí, assim, de uma forma que não tem como explicar, né? Então, foi uma parte que deu um suporte para mim poder também não desistir, né? Porque tem gente que às vezes, não, né, para ficar bonito, não, nunca pensei em desistir. Poxa, o cara pensa... Aquela época eu pensava em desistir todo dia. Umas 4 vezes por dia, né? De manhã e de noite. Pensava, não, tanto que... Até pensei mesmo e fiz tudo para ir trabalhar em outro lugar. Disse, não, cara, vou trabalhar lá para a serra, vou para lá, para o sítio, para algum canto lá. Meu filho, deu. Mês ali, acabou. Vou trabalhar por dia lá e deu. Não quero mais saber desse negócio, não. Só que aí, ao mesmo tempo que não tem como falar, eu, né, sou cristão também, eu não tenho como falar de tudo isso sem falar em Deus, né? Mas só que muitas vezes eu pensei, mas será que é isso mesmo que Deus quer? Que eu vá lá para não sei aonde? Qual que é o crescimento que eu vou ter lá num lugar desse? Vou ter que... Porque lá, para eles, tanto faz se é empresa, se não é. Então, não vai... Será que é isso mesmo? E aí eu pensei, não, vamos esperar mais um pouco. Vamos ver se realmente é isso. Se for para ser... Para ir para lá, vai ser. Se não...
mas vamos ver, vamos aguardar. E aí ficou, enrolou e tal, aí daqui um pouco, não deu certo, o pessoal não vai querer fazer, né? Eu entendi aquilo como se fosse, não, é para mim ficar por aqui mesmo, o lugar é aqui. E aí, graças a Deus, começou a endireitar de novo. Aí peguei um serviço, já peguei com outra cabeça, aí li muito, li bastante livro, não li um monte, né? Porque eu não sou de pegar o livro e ler do começo até no fim. Eu leio uma parte, eu achei que era normal fazer isso, mas eu escutei um dia o Joel J. falou isso, ele disse, eu não leio o livro de capa a capa. Eu leio quando eu achar que... Às vezes eu peguei um insight daquele livro ali, pronto, já deu para mim. Não vou... Era aquilo ali que eu precisava e deu. E eu fiz algumas vezes assim também. Então, comecei a pegar obra nova, serviço de novo, mas aí com outra mentalidade, né? Outra cabeça, não. Tem que... É isso aqui que é o combinado, é isso aqui que é o combinado. É isso aqui que eu vou te pagar, é isso aqui que tu vai fazer. Se tu fizer, tu recebe. Se tu não fizer, tu não recebe. E acabou. Cara, vai ficar bravo. Cara, problema... Amizade é amizade, serviço é serviço. Não dá para misturar esse tipo de coisa. A gente fala, tem 2 trabalhos, ficar bravo e desficar. Exatamente. E aí começou a engrenar de novo. É muito interessante essa história, porque, tipo assim, tu começa a falar, tu foi pro buraco e se reergueu dele de novo. Mas, às vezes, no meio dessa situação toda, a gente teve um ponto de inflexão, uma virada de chave que fez com que a gente continuasse. Porque se a gente fosse entrar no racional, o racional era o quê? A gente desistir. Sim. Assim, quer saber? Dane-se, vou largar isso aqui. Porque, cara, sendo bem honesto, pô, empreender no Brasil já não é fácil. Não. Já não é, tipo assim, não é prazeroso. Porque a galera fala assim, porque empreender é maravilhoso. Começa a ter aquele romantismo. Cara, tem vezes que vai trabalhar até 10, 12, 14, 16, 18 horas por dia. Não tem horário, realmente não tem, mas você também não tem hora para parar, pô. Não tem? Então, tipo assim, tu teve essa situação onde, racionalmente pensando, tu até que chegou a cogitar entrar num emprego fixo. E não, tu permaneceu ainda empreendendo. Qual que foi a tua virada de chave nesse momento? O que fez, tipo assim, cara, meu propósito era esse e pensando nisso, eu vou ter que tomar tais atitudes para fazer isso? Cara, quando teve essa meu pensamento de ir para lá, trabalhar lá, era aquele caos, né? Tava aquele rolo todo ali. Só que quando eu comecei a me imaginar trabalhando lá, era lá no interior de São Martinho, lá. Comecei a me imaginar trabalhando lá e comecei a pensar, vamos dizer assim, quem vai fazer proveito do conhecimento que eu tenho aqui nesse lugar? Né? Um ajudante, talvez, que fosse trabalhar dali, mas quem ia melhorar, quem ia poder evoluir com o meu trabalho lá? Porque eu penso hoje em dia que o que eu sei, eu tenho que... É minha obrigação ensinar isso para alguém, seja quem for. Isso é porque eu acabei puxando para mim uma questão de liderança, sabe? Então, o que é o papel do líder? O papel do líder é tu passar um conhecimento para quem tu lidera e fazer aquela pessoa performar no máximo possível que ela consiga. Né? Mas com isso, passando o que tu sabe para ela, né? Pelo menos essa é a minha visão que tem que ser, né? Para poder a coisa rodar. Então, o que eu ia fazer com isso lá? Onde é que eu ia? Ia para lá, já não tem mão de obra lá também, porque essa é a dor de todo lugar, mas isso eu já cheguei à conclusão que não adianta ficar reclamando disso. Não importa onde, sempre vai ter falta. Sempre vai ter. Então, o que eu pensei? Não, cara, eu tenho que ficar por aqui, o meu propósito vai ser ficar por aqui e trazer alguém para capacitar. Aí o que eu fiz na época? Entrei em contato com alguns dos que trabalhavam comigo na época que estava ruim ali e disse, cara, agora eu estou trabalhando de novo, está aparecendo mais serviço, a minha ideia é essa, e o meu jeito de trabalhar é esse. Aquele Jair daquela época, esquece, cara, aquele cara não existe mais.
né? Eu continuo sendo, precisar, eu tô aí para ajudar, né? Se não souber, me pergunta, eu vou dizer tudo, vou dar as instruções que precisa, mas só que o que nós combinar é o que está combinado. Então, não vai mais ter aquilo de, não dá para mim ir, não, beleza, eu me viro. Não, cara, é compromisso. Então, honrar com a tua palavra. Honrar com o que a gente combinou. Então, essa foi uma coisa que mudou muito, e também a questão de pôr em prática muita coisa que eu li e ouvi, e pôr em prática dali para frente, né? Porque, eu já sabia os erros que eu tinha cometido para chegar ali naquela situação. Sim. E o cara não... Erro sempre vai ter, né? Eu sempre digo assim, tu pode errar, não tem como dizer que tu não vai errar, só não pode errar de novo a mesma coisa. Exato. Não pode cometer os mesmos erros de novo. Porque daí, tá sendo ignorante, né? Já viu que se aquele caminho começa a pender para ir para lá de novo, corrige, cara, corrige a rota de novo. Né? É como um carro que tá com o balanceamento ruim. Tu larga o volante, ele começa a ir pro lado, tem que botar pro lugar de novo. Se não tem jeito, tem que trocar. Troca o pneu. Sim. E a mesma coisa na empresa, se tá ruim. O cara tá toda a vida. Chama o cara, conversa, fulano, isso aqui não tá sendo do jeito que a gente combinou, cara. Nós combinamos de que não teria falta e, tu não vem um mês inteiro sem faltar 2, 3 vezes. Né? Pra gente que trabalha com uma equipe enxuta, 2, 3 pessoas, não faltou, cara, quebra as pernas. É diferente, é diferente de ter um prédio, uma equipe grande de 30, 40 pessoas, falta 1, falta 2, tá tudo certo, remaneja daqui e dali, mas, tá numa obra com 3 pessoas, falta o servente, acabou, ferrou todo mundo. Então, aí, o cara não vai, tu desliga, pronto, cara, a amizade continua a mesma, de boa, beleza, mas para trabalhar não dá. O Lázaro do Carmo me fala uma coisa muito interessante, ele sempre diz, cara, o cara pode ser gente boa o que for, mas gente boa não trabalha comigo. Comigo é resultado. Se tiver resultado, trabalha. Se não tiver resultado, é meu amigo, batizo meu filho, a gente toma cerveja junto, mas para trabalhar não dá. E eu comecei a pensar dessa forma também, né? Porque, cara, a empresa não é ONG, cara. Não é tu ONG. tá ali pra... Precisa dar lucro. No final tem que dar ROI, cara. Se não tá fazendo o que ali. Então foi aonde que, na época, quando tu perguntou, né, qual foi a virada de chave, foi essa, cara. Eu disse, tem gente se dando bem na mesma área que eu. Então o problema não é a área, o problema é eu que tô deixando de fazer alguma coisa que precisa ser feito, ou tô fazendo errado. Então vamos corrigir isso aqui e vamos para frente, Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. O ponto que eu peguei aqui, então, tu teve que fazer um aculturamento da tua equipe em relação a combinados, né? Então, tipo assim, cara, realmente ele... fugiu a palavra. Mas é honrar. Honrar com a palavra, com o combinado que ele fez. Né? Compromisso. Mas o que eu achei mais interessante é que, assim, tem muita gente fala disso, mas poucos falam da prática. E quando a gente ouve a história do Jair e ele contando, a cultura não começou de baixo para cima. A cultura começou de cima para baixo. Ou seja, primeiro o Jair mudou. Para depois a equipe mudar. Para depois... No caso, o Jair mudou, a equipe inteira mudou, literalmente. Então, todo mundo saiu para depois começar... Vem com faço uma mudança, pensando assim, comparando com a história do vaso. Tu quebra um vaso e faz ele novo. Tu não pega o vaso e... Não, quebra ele inteiro e faz novo. Não dá para reformar. Não. Quebra e faz novo. E foi isso que o Jair fez. Ele quebrou, literalmente quebrou tudo que tinha para quebrar. Vamos resolver tudo agora. A partir de agora é uma nova empresa, uma nova mentalidade, é um novo Jair. E aí sim, uma nova cultura, uma nova equipe. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, porque a maioria dos empresários às vezes pensa assim, não, porque o meu funcionário tem que mudar, porque o pedreiro tem que mudar, porque o mestre de obra tem que mudar, porque o servente tem que mudar, porque o Gabriel tem que mudar, mas ninguém olha para si e fala assim, não, eu tenho que mudar. Eu preciso de mais conhecimento, eu preciso buscar como lidar com isso. Tu falou da mão de obra, eu ouço de praticamente todos os empresários que a gente conhece, tá? Difícil de mão de obra, não encontro gente, não encontro mão de obra qualificada. E aí a gente teve um cliente há um pouco tempo que falou assim, eu fui contratar comercial, contratei 4 pessoas pro comercial. A gente falou assim, como é que tu fez isso? Qual que é o segredo? Qual que é o segredo pra fazer isso? Porque 4 pessoas de uma vez. Ela falou assim, a gente ia contratar 3, mas a gente achou 4 bons, a gente já contratou as 4.
Porque a gente sabe que é difícil encontrar. Como a gente achou 4 bom, a gente já quis garantir. E é isso, às vezes a gente tá tão preocupado, não, tem que fazer desse jeito, assim, assado. Não, cara, quebra primeiro a tua mentalidade, quebra primeiro a tua forma de trabalhar, pra depois tu aculturar o restante. E o Jair é o exemplo vivo disso, de quebrar primeiro a tua mentalidade, quebra primeiro o que tu vive, o que tu faz, a forma como tu vive, e aí depois tu muda. Sim. Porque senão não adianta. Não tem, porque não tem, pô, eu como dono da empresa e na época não, hoje ainda, vamos supor que eu sou o dono da empresa e sou o mestre de obra, e eu estava falando para ti antes, eu sou o cara que pega o material, se for necessário, Sim. mas né, na verdade o pessoal meio que romantiza muito essa questão, assim, tá tudo muito, muito lindo, não, porque tu é o dono da empresa, tu não pode estar fazendo isso ou fazendo aquilo, cara, pode até ser que não, daqui, quando tiver já o grupo JRD, que tenha tudo estruturado certinho, a ideia é chegar lá. Mas só que não é o momento, cara. O momento agora é de suar a camisa, fazer o que tem que ser feito. Como que eu vou ter, né, trazendo para a minha realidade, como que eu vou ter um mestre de obra em cada serviço que eu tenho? Porque não tem alguns serviços que são maiores, outros são menores, mas como vou ter que custo vai ter isso? Não vou conseguir pegar serviço nenhum. Se eu tiver porque eu não posso tirar isso do meu bolso. Então, a obra tem que se pagar e tem que pagar a equipe que está lá e tem que dar lucro para a empresa. Só que como que eu vou fazer isso se eu tiver que ter um cara lá só para coordenar 2 pessoas? Tem que ter na outra a mesma coisa. Aí eu vou ter que ter alguém só para... tá faltando um material, o fulano vai lá e pega. E eu vou fazer o quê nesse meio tempo? Ficar de braço cruzado, olhando o que está acontecendo e o dinheiro indo pelo ralo? Não rola, não dá, não é assim que funciona. Sim. Pode ser nos cadernos, mas no dia a dia, meu amigo, não é assim não. O cara tem que... Não pode ser para sempre também. Isso eu concordo, não pode ser para sempre assim. Mas uma fase da tua vida, cara, tu vai ter que bater o escanteio e correr para cabecear. Porque senão não vai virar. Tu não vai conseguir. A não ser que tu pegue um serviço e acabe aquele, e pegue outro, e acabe aquele, e pegue outro. No mundo ideal era uma beleza fazer assim. Mas não existe. Não existe isso. Não existe Não isso. se sustenta. Não tem como. Ainda mais é diferente, claro, se tu pegar uma obra de 5 milhões e não tiver prazo para acabar e tu puder tocar ali com 10 pessoas, Sim. ou menos até, e ninguém ficar te ligando, o mês que vem acaba? Quanto tempo que tu... Porque hoje em dia, tu assina o contrato hoje... já tá ali a data do início e a data do fim. Semana que vem tá pronto? E aí, sempre é assim, né? Sempre é assim, não tem pressa. Não tem pressa, não. Assinou o contrato, pronto. Passou 15 dias, já começa. Será que vai dar o prazo? Será que vai conseguir? Será que vai não sei o quê? A gente brinca, a gente pega o telefone e fala assim, setor de milagres, bom dia. Mais ou menos por aí. Aí, só que ninguém se lembra que tem época do ano que chove 3 semanas direto. Nossa, e esse ano choveu rodo. E, pô, querendo ou não, na construção, isso aí é o calcanhar de Aquiles, te quebra. Se tu tá numa fase da obra que é inicial mesmo, pô, tá numa fundação ali e começa só a chover, não tem o que fazer. Seria muito bom, que nem eu vi esse dia na internet, o cara diz, não, porque a gente aqui estamos com umas tendas, o cara armou umas tendas gigantes assim por cima da fundação e tudo. Eu disse, mas quem que está pagando essa conta? A empresa que não é. Se o cliente tiver condição de fazer isso e querer fazer isso... Ótimo. Beleza, mas ele vai A maioria não quer. Não é assim. E a obra, ela sempre gera uns custos extras, que às vezes no meio do caminho acontece alguma... Sim. Aqui é uma coisa que não estava prevista e tudo mais. Sempre tem. E aí ainda tem um custo como esse de tenda, a maioria não quer. Claro, isso é um extremo, né? Mas, pô, eu vi o cara dizer, porque a gente não atrasa, independente do tempo e tal, mas só que... Cara, isso aí é de cada... Dos meus clientes até hoje, Deus abençoe que tenha um que vai vir ainda, um que tenha disposição para isso. Mas os meus clientes até hoje não ia ter ninguém para fazer isso. E até porque eu pensando como cliente, né? Beleza. Pô, vou contratar a tenda, tudo isso e tudo mais. Então não faz beleza, muito sentido, eu espero. Não faz sentido. A gente brinca, esses dias eu ainda falei para um cliente, falei assim, ainda bem
que eu trabalho com marketing e não na UTI de um hospital. Daí ele falou, por quê? Daí eu falei, porque ninguém vai morrer se a postagem não sair no horário. Pois é. Porque às vezes o pessoal fica assim, ai meu Deus, mas o post não saiu às 6 horas, saiu 6h05. Ninguém vai morrer se o post não sair no horário. Não estamos na UTI. Ninguém vai morrer se a obra não ficar pronta amanhã, ficar pronta depois. Claro, né? Tem questões... não pode se estender muito, né? Mas, tem que ter um cuidado com os prazos. Mas ninguém vai morrer. Não. Então, prefiro pagar, sei lá, 10, 15 mil, porque uma lona dessa deve ser uma média de isso, ou muito mais, dependendo do tamanho da obra. Ou prefiro esperar. Não, eu espero, né? Tem pra quê? Ninguém achou dinheiro no lixo? Não. E deixa eu perguntar uma coisa agora, voltando em relação àquela pergunta que a gente fez sobre o ponto de inflexão, né? Sim. Dessa mudança. Tu comentou que foi justamente esse combinado com as equipes. E também sobre os livros que tu leu. Quais foram os livros que fizeram você sair desse papel que você estava, dessa situação, e mudar e falar assim, opa, esse livro aqui ele me ajudou tanto com a parte de autoajuda, esse aqui me ajudou com a parte de liderança. Não precisa ser todos, mas pelo menos uns 3. Foram 3 livros que me ajudaram muito. Acertei. 3 livros me ajudaram muito. O primeiro até quem me indicou foi o Eric, o pai da... Já esteve aqui no podcast com a gente, inclusive. Então, cara, foi o Atitude Mental Positiva. Foi um livro que mudou, assim, muito, porque aquilo que tu mais... que o teu olho fica mais, acaba se expandindo, né? Naquilo que tudo tu que foca, tu foca se expande, expande. Né? Pô, e quando tu foca só nos problemas, cara, aí os problemas ficam gigantes, tu não vê mais outra coisa a não ser problema. E esse livro, né? Até no comecinho do livro, fala ali do cara que tinha... Como é que é ainda? Ele era vendedor de sabão, se eu não me engano. Aí depois ele foi lá e comprou a fábrica que ele trabalhava e tal. E, enfim... Tem todo um enredo do livro ali, que eu não vou lembrar mais agora exatamente, mas ele traz essa coisa de tu sempre virar o vulgo amuleto, como eles dizem ali, né, na linguagem do livro, para as coisas que vão dar certo, pô. Não olhar só que vai dar errado. Então, aquilo ali... Porque eu tava numa que, pô, cara, tudo dá errado, não adianta, o cara faz toda a vida certo e nada se ajeita e tal e tal. Mas aí depois Pô, não é bem por aí. Então, ele me ajudou muito nessa parte. E na parte financeira, que foi, na verdade, o que mais pegou teve a questão da gestão das equipes, mas não saber lidar com o dinheiro foi muito problemático para mim na empresa. A gente não aprende na escola, né? Isso ninguém ensina, né? Ensina a preencher cheque. Mas ensinar... E aí, um livro que mudou muito para mim foi O Homem Mais Rico da Babilônia. Muito bom. Na parte no Pai Pobre, Pai Rico também tem alguma coisa que menciona aquilo, mas na questão de pague-se primeiro, tá? Porque o que estava acontecendo, né? Pô, o cara já estava desgastado, né? Com toda a situação. E aí, pô, trabalhava, todo o dinheirinho que pegava, pagava aqui, pagava ali, porque tem um monte de gente para pagar. Aí pegava ali, às vezes pegava 10 mil reais e distribuía aquilo num monte de gente... E não resolvia nada. Aí, ele diz ali que, porra, tem uma parte do livro ali no finalzinho, que ele fala de tu pegar o valor que tu receber, tu tira 30% e faz um combinado com quem tu deve, para daqueles 30% tu dividir um pouco para cada um e pagar eles, e com outro, acho que, se eu não me engano... 10% desse valor tu pega e investe, e o outro tu usa para tu se manter, porque senão tu não vai conseguir. E aí, pô, será que isso dá certo, cara? Bom, já tô ferrado mesmo. Vou testar. Vou testar para ver. E aí mudou, porque aí, pô, tu começa pelo menos em casa, tu já consegue pagar algumas coisas em casa, pô. Né? Até a autoestima melhora, Muda, porque, né... A gente sabe que não tem muito isso, mas, pô, tu é vamos dizer, o homem da casa, pô, tu tem que resolver, né? E tu ficar naquela de, não dá. Pô, tu tá trabalhando, tá se matando e não vira nunca, não dá. Isso chega uma hora que o cara pensa, pô, já tô um peso morto aqui, não tô resolvendo nada, tô resolvendo de todo mundo e o meu em casa nunca tá resolvido. Então, isso mudou muito. E um outro que complementou esse livro foi do Thiago Brunet, O Dinheiro Emocional.
Dinheiro emocional. Isso aí eu não li ainda. É. E aí, claro, aí eu conheci, aí fiquei depois, né? Aí conheci Thiago Brunet, comecei a escutar muito. Café com Destino. E aí, o Café com Destino virou um vício. E aí, pô, peguei a história de vida dele, como que foi, né? A quebra dele, como ele se ergueu e tal. Então, tudo isso eu acabo absorvendo o que cabe para minha realidade. Claro. E o que não cabe, eu simplesmente não dou bola e pronto, né? Deixa passar. Eu sei que não é nem tudo o que eles dizem serve pra gente, né? Uhum. Então, foram esses 3 livros que me ajudaram bastante, assim, a dar um start diferente e começar a mudar um pouco o posicionamento e o modo de agir, né? Muito bom. E tu falou que tu ouve muito podcast. Tem algum podcast que tu indicaria assim, esse aqui pra mim é o top, depois do BF Talks, claro. Não, claro, né? Pelo amor de Deus, né? Qual que é o teu Tem top 1? muitos que são bons, assim, muitos são bons, mas o conselho do Flávio Augusto é o conselho dele é muito top. aquilo ali tu ganha um conselho na empresa sem precisar pagar. Uhum. É aquilo que eu digo, tem muitas coisas ali que não servem pra gente, né? Sim. Não é que não serve, Naquele não cabe momento ainda, não naquele cabe, momento. isso. Mas ele tem um deles lá de cultura, que é muito top, de liderança, que é muito top. Então, pô, aquilo ali, se de tudo que tu ouve ali, tu conseguir aplicar 10% no momento que a gente tá, credo, aquilo faz uma diferença que, falando assim, a gente pensa que, não faz muita diferença, mas faz muita diferença. Porque são coisas que são a base para tu ter uma empresa que consiga rodar, minimamente rodar, né? E aí depois tu vai fazendo melhorias conforme tu vai crescendo, tu é obrigado a crescer, não é obrigado a crescer, mas naturalmente tem que crescer, porque senão fecha. Evolui, né? Com certeza. Mas é muito legal, assim, cara, porque, assim, na tua história, a tua virada foi justamente lendo livro, escutando podcast, tendo essa visão também com a tua equipe, dos combinados, o aculturamento deles também. E tem muita gente que acha que os conteúdos do podcast, às vezes, eles não trazem um estudo, um case, ou algo que vai mudar a empresa, e, na verdade, é ao contrário. Ou eu dou como exemplo aqui um convidado que a gente teve aqui, que foi o Rogério Bach. Cara, ali foi uma aula, assim, de gestão de empresa. Foi muito bom. Sabe? Foi uma aula. O cara que pegar todos os pontos ali e começar a anotar e aplicar, cara, não tem como dar errado. A gente começou a fazer algumas coisas assim, eu até falo com a Bia, fiz uma mini consultoria com ele ali no meio do podcast. Mini mentoria. E aí eu fui fazendo algumas perguntas, a Bia já foi sacando já que eu tava perguntando. No final, ainda perguntei, eu falei assim, e aí, pegasse uma consultoria gratuita com ele? Mas né? Aproveitar? Tem que aproveitar as A gente fala, quando né? a gente senta nessa mesa, a gente tá aqui como aprendiz. Claro. E a gente aprende muito. O modo aprendiz tem que estar sempre ligado, né? Porque qualquer momento alguém solta alguma coisa que tu, isso aqui para mim serve. Nunca tinha pensado nisso. E é legal porque, tipo assim, o ideal é que a gente sempre estude todos os dias, né? De alguma maneira, seja lendo, seja escutando alguma coisa, seja vendo um vídeo, um curso ou algo do tipo. E o podcast, ele usa isso como uma ferramenta também, né? E isso foi muito legal porque no teu crescimento, no teu ponto de inflexão, isso foi uma das coisas. Sim. Né? Essa ferramenta foi algo que... na verdade, para mim foi crucial, né? Porque porque o que acontece? Isso é uma coisa que também faz muita diferença, né? O teu círculo de amizade, com quem que tu anda, né? Como, se tu anda com um cara que só tá toda a vida reclamando, só tá ruim, não sei o quê, tu vai estar toda a vida naquela ruim ali. E aí eu ouvi eles dizendo assim, não, porque tu tem que mudar o círculo de amizade, né? Tu tens que mudar tu é um empreendedor, né? Eles falando, né? Em algum dos milhares que eu já ouvi, que tu tem que andar com quem tenha a mesma visão que você e tal. E aí mas quem, cara? Quem? Porque, tem, né, o Eric, vocês, mas a gente não tá todo dia junto. Sim. Com quem que eu tô todo dia junto? Os pedreiros. Pessoal da obra. Pessoal da obra, cara, é uma coisa que eu sempre digo para eles, cara, né, depois que eu mudei, eu disse, cara, vocês têm que mudar a cabeça de vocês, porque senão vocês vão ficar... porque até um termo que eu não gosto de usar, peão de obra. Primeiro que o cara que já se intitula peão de obra, ele já tá... A mentalidade tá muito baixa. Tá muito baixa. Cara, não existe esse negócio peão de obra.
Pô, cara, tu é o quê? Não, eu sou pedreiro, ou eu sou carpinteiro, ou peão de obra. Não existe peão de obra. Não é que não existe, mas o termo não deveria ser usado, na minha opinião. Claro. Porque tu já se bota mais baixo do que realmente é. Porque, pô, um profissional da construção civil, eu costumo dizer assim, que um engenheiro consegue fazer um projeto sem um pedreiro. Mas só que ele não consegue fazer a casa se ele não tiver um pedreiro. Ele pode desenhar, pode fazer tudo o que ele quiser. Se ele não tiver a mão de obra, não sai do papel. Exatamente. Porque ele tem o conhecimento, né, de tudo e é necessário ter. Agora, um pedreiro já consegue fazer uma casa se não tiver um engenheiro. Por mais, se tiver experiência e coisa assim, tu consegue saber o que tu vai ter que usar. Se for claro, não é uma obra complexa, né, mas uma casa assim, básica, tu faz tranquilamente. Sim. Sem problema nenhum de coisa. Então, só que o pessoal tem esse problema de, não, mas trabalho em obra, sou peão, não sei o quê, e aquilo ali, como que o cara vai evoluir a mente dele se ele já ficar só naquilo ali? Então, eu disse para eles, cara, começa a escutar alguma coisa diferente. Ao invés de você... Porque na obra, se não tiver som, não existe obra, né? Parece uma loucura. Botar um J pra torar. Ao invés de você ficar botando essas músicas loucas aí, que quando o cliente chega, o cara já tem que correr lá de longe para mandar vocês baixar, porque não tem quem escute isso. Sim. Coloca uma coisa legal para tu escutar, pô. Coloca Nutriamente, alguma coisa que te traga coisa nova. Conhecimento. Porque se tu ficar só nessa, mas não quer escutar na obra, então bota ali alguma coisinha, mas ouve na hora que tu tiver um tempo também, não precisa depois agora só andar com um livro na mão lá dentro da obra, todo momento que tem, não é isso que eu tô falando. Mas em algum momento, tu precisa buscar evoluir, crescer, algum outro conhecimento, evoluir na mesma coisa que tu faça, né? Tu seja pedreiro, pô, se eu trabalho com revestimento, não, como é que faz esse tipo de revestimento? Não, porque esse negócio de eu sempre fiz assim, não existe mais. Síndrome de Gabriela. Eu sempre fiz assim e sempre deu certo, cara, ficou para trás já. Não dá mais de fazer assim. Então, só que como eu ia mudar essa parte de mentalidade andando com outras pessoas, cara, foi podcast, cara. Tanto que hoje em dia, se tu olhar no meu carro, raramente vai estar a rádio ligada. Eu não tenho mais paciência para escutar rádio. Começo a escutar uma música, daqui um pouco, quando eu vejo, não, isso aqui tá ruim, já vou ali, já busco um podcast, pronto. Já vi que só e ouço podcast e aí é aquilo que eu digo, só que tu também tem que ter um discernimento e saber trazer aquilo que te serve pro teu momento e aquilo que não te serve, né? Porque esses dias eu escutei, tava escutando esses dias, se vocês quiserem que eu pare de falar, sabe que eu sou bem falador, tá? Vai. É isso aí? Aí eu tava ouvindo um sobre dobrar faturamento, né? Daí eu disse, parece legal, eu tava ouvindo. Aí os caras dizem, não, porque para dobrar o faturamento, a mulher me perguntou como era, acho que ela fazia... ela entregava algum serviço de estética, alguma coisa assim. E aí o cara disse, como é que ela veio perguntar para ele como que dobrava o faturamento? Daí ele disse, tu tem diferença no teu ticket? Não, tem. Então, daí ele disse para ela, não, tu pega, tira os tickets baixos e os que são altos tu dobra. Eu disse, como assim? Como assim? Tá tão fácil assim? Daí, aí a mulher foi lá e fez e dobrou o faturamento, trabalhou 20% a menos, trabalhou 20% do tempo e dobrou o faturamento. Daí, até foi muito, eu achei, pelo naipe do cara que falou isso, eu achei muito liviano dele falar aquilo daquela forma, né? Claro que depois eles iniciaram mais um pouco, mas, se tu fala isso para um cara que não tem noção nenhuma, o cara diz, não, então eu vou fazer isso aqui e pronto, quebra a empresa. Porque daí o cara, tu né, que nem eu, não, vou pegar e vou aumentar o meu valor da minha mão de obra, que é R$1.500, vou passar para 3.000 e não vou mais pegar nenhuma reforma. Pronto, amanhã eu vou estar quebrado. Então não é assim, não é exatamente assim que funciona. Tu pode, né? Então tem que ter um filtro para todas essas coisas, porque os caras dizem que acontece isso, pode acontecer depois de tu ter, né? Claro, uma gama grande de clientes, uns clientes top lá em cima, uns caras que não se importam para preço,
tu chegar e dizer, ó, a minha mão de obra aumentou em tanto porque, enfim, porque aumentou por causa disso, por causa daquilo, o cara vai te contratar. Mas não é para todo a grande mundo. maioria, né? Não é para todo mundo. A gente fala que é um monte de cara que fez um curso ensinando a vender curso. E que fala que para fazer 1 milhão você só precisa fazer um curso de R$1.000 para vender 1.000. Isso. Como se fosse fácil você vender um curso de R$1.000 para 1.000 pessoas. Então, cara, cada uma, assim, cara. Né? Essas coisas não são assim. Por isso que eu digo. Então, o cara tem que fazer o quê? Pô, tu tem que conseguir filtrar aquilo que te serve e o que não te serve. Porque sempre em alguma coisa vai ter que serve. Sempre vai ter. Uhum. Só que aí depende da pessoa querer e ter paciência para escutar e ter ouvidos abertos para escutar aquilo que vai servir, né, para ela, né, no momento. Mas eu indico muito, cara. Se tu não consegue andar com ninguém e tu não tem um círculo de amizade que pensa do teu jeito, busca na internet, mas saiba filtrar o que serve para ti e o que não serve, porque senão tu entra numa barca furada e daqui a um pouco tu vai estar pior do que estava antes. E aí não adianta, daí vai querer botar a culpa em um, a culpa no outro, mas a culpa vai ser sempre da gente. Da gente. A gente tem aquele resultado por causa da gente. Cara, não adianta terceirizar. Não culpe ninguém pelos seus resultados. Exatamente. Exato. Jair, a gente está chegando nos últimos minutos do podcast. A gente tem Passou rápido, um né? efeito mágico nessa pois mesa. Sempre escuto vocês falar quando eu estou vendo e não mágico. deve ser tão ligeiro assim. Passou 1 hora já. É muito rápido, tá vendo? Passa voando. E aí, a última pergunta, antes da gente, né, também divulgar suas redes sociais, se você tivesse que dar um conselho, um insight para quem está escutando a gente agora, porque ficou até agora e gostou do nosso conteúdo. É um presente para quem ficou até agora, né? Exatamente, foi uma aula sobre a parte da construção civil e também sabendo um pouquinho mais da sua história, do empreendedorismo, que realmente, tu começa a ver, o cara foi lá no fundo do poço e mesmo assim não desistiu do empreendedorismo e reergueu a empresa e está em um outro patamar hoje no ramo da construção civil. Cara, é muito legal ver esse tipo de história e eu gosto de escutar esse tipo de história aqui também no podcast. Então, se tu tivesse que dar um insight, um conselho para quem está escutando a gente agora, está passando por um momento difícil e precisa de uma luz, uma clareza sobre a sua vida, sobre a sua área profissional, seja lá no empreendedorismo ou na parte de liderança, enfim, qual seria essa mensagem? Fala para lá. Pode falar direto para cá. Vai falar para essa câmera aqui. Cara, meu conselho, não desiste, porque por mais que dê vontade de desistir, e vai pensar um monte de vezes em desistir, mas se tu tens um propósito forte para aquilo que tu está fazendo, não desista, porque o tempo ruim não dura sempre, uma hora vai passar. E outra, faça sempre o seu melhor, independente de que alguém está olhando, ou fulano está vendo, ou tu não está ganhando para aquilo. Faça sempre o seu melhor, porque alguém vai ver e na hora certa vai aparecer. Na hora certa alguém vai te notar. Então, sempre faça o seu melhor e não desista, porque não vai ser fácil, nunca é fácil. Empreender não é fácil. Se fosse, todo mundo empreendia, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas tem as suas recompensas, mas tem que perseverar. E é aquilo, vá até no limite da estupidez. E o limite da estupidez, a diferença entre a resiliência e a estupidez vai ser o resultado. E isso só vai ter no fim. Então, só vai saber se não desistir. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Jair, mais uma vez agradecer você Peraí, pela quem presença. quer acompanhar o Jair? Acompanha Boa. onde? JRD Construções SC. No Instagram. Facebook, tudo igual. Tudo igual. Muito bom. Boa, eu ia chegar lá. Mas agradecer mais uma vez pela tua presença, por estar participando com a gente, inclusive patrocinando esse podcast, porque é um dos nossos objetivos, apoiadores, né? Justamente pela questão da história que está trazendo, os convidados que a gente está trazendo até aqui, e está mantendo esse podcast, levando essa palavra para quem está precisando, da história, ajudando. Isso é gratificante e a gente fica muito feliz e te agradece de verdade, de coração. Não, quem agradece sou parceiro. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da JRD Construções e também o objetivo de sempre estar levando e querendo trazer para as pessoas que estão começando
poder aprender com todo mundo que vem aqui, porque, pô, salvei fera até hoje aqui, cara. Mais uma? E hoje mais Eu uma. acompanho todos os episódios que teve. Pô, é uma bomba atrás da outra. Que bom. E assim que é bom. É vida longa ao BF e Amém. que vá cada vez mais pra cima. E leve todo mundo junto. Quem Vamos quiser ir, junto. né? Quem quiser ir, Quem quiser vai. ir, vem pô. junto. Quem quiser ir, vem A junto. gente tá indo. Quem quiser vir, Com segue, certeza. né? Só vem. Vem junto, segue o bonde. Onde? Exatamente. Quem tem aí uma empresa, né? Tem empresa, tem os colaboradores, quer trocar uma ideia, isso é uma coisa que eu não estou botando muito em prática ainda, mas se quer trocar uma ideia com os caras, ver, né? Trazer uma nova visão para eles, né? Alguém que de fora, porque isso às vezes o dono não adianta falar. Sim. O dono não adianta falar. Porque fala, e às vezes o dono já é amigo de todo mundo e aquilo já não entra mais. Santo de do casa mesmo não faz jeito. milagre. Exatamente. Quiser trocar uma ideia, quiser chamar para conversar com o pessoal, chama aí, chama no direct lá no Instagram. A gente troca uma ideia e vai lá Bater um papo. bater um papo com a galera. Fechou, pessoal. Até a próxima Valeu, no BF tchau. Talks Podcast.